Meus queridos, tudo bem? Vamos continuar com a nossa aula sobre climatologia, parte 2, né? Semana passada a gente tinha começado esses slides de revisão de conteúdo, eu tinha passado um apanhado geral do conteúdo e hoje a gente continua explicando mais um pouquinho sobre climatologia, um tema tão bacana que a gente convive com ele diariamente, né? Nós dependemos dele para muitas coisas. Vamos lá, então. Vamos seguir viagem aqui. Elementos do clima. Características agora sobre os elementos do clima em relação aos tipos de vento que a gente tinha visto na aula anterior. Quem não lembra, dá uma olhadinha lá na semana passada. Tá na nossa plataforma, vocês vão encontrar a primeira parte da videoaula falando sobre o vento, e agora eu vou continuar aqui. Toda vez que eu falar em vento alísio para vocês, o que significa isso? São os ventos que saem das linhas do trópico e vão para a linha do Equador, ou seja, a linha do Equador fica bem no meio do continente, certo? Desculpa, do planeta, e daí nós vamos ter aqui os trópicos, o trópico de Câncer e o de Capricórnio, certo? E daí os ventos saem daqui e vêm em direção à linha do Equador. E os ventos contralísios, o próprio nome já diz, vai ser o contrário do alísio, que sai da linha do Equador e vai em direção às regiões dos trópicos, ou seja, sai do meio do planeta, da linha do Equador, certo? 0 grau de latitude e vai indo em direção aos trópicos. Na região equatorial, ou seja, aonde nós vamos ter a linha do Equador, ocorre o encontro dos ventos alísios, que vem lá do hemisfério norte, também com o encontro do hemisfério sul. Tá? E assim nós vamos formar o que eles chamam de CIT, que é a convergência intertropical, ou também pode ser chamada de doldrum. Tá? Que é quando faz da seguinte maneira, imagina comigo, automaticamente saindo vento aqui dos trópicos e daí eles vêm em direção à linha do Equador, até que uma hora eles se encontram, certo? Eles vão fazer esse movimento. E bem aqui, aonde vai ter esse encontro, eu vou chamar de CIT, convergência intertropical, ou também doldrum em alguns lugares, tá? E por isso nós vamos ter o que eles chamam de efeito Coriolis. Prof, o que é esse efeito Coriolis? É o desvio do vento alísio. Olha. O vento alísio, tá, que sai dos trópicos e vai em direção ao Equador, ele sai um pouquinho da direção e vem um pouquinho mais para o oeste. Ele sai do que seria vindo para cá, o sul, ou esse que está subindo para o norte, e ele vem vindo para o oeste. Ué? Por que o vento faz isso? Porque a Terra está em movimento. Porque automaticamente que os ventos estão fazendo isso aqui, a Terra está fazendo isso aqui. E daí, por esse movimento, o vento vai se movimentar junto com esse movimento da Terra, com o efeito do movimento de rotação. E daí a gente vai chamar de efeito Coriolis, que é esse desvio dos ventos. Tá? Olha só, aqui eu tenho um esquema mostrando como que tem a circulação de vento na atmosfera. Vocês já devem ter reparado que durante o dia a gente às vezes sente um tipo de direção do vento e à noite outros, né? Olha só, quando a gente fala em vento com a área de baixa pressão, olha aqui como é que eles fazem, ó. Sai da parte de cima e de baixo e se encontram. E daí eu tenho vento vindo para a direção do continente. E aqui também eu posso encontrar a área da alta pressão. Quando eles falam no noticiário, a gente está tendo uma baixa pressão, agora a gente está passando por um momento de alta pressão. Vocês com certeza já viram isso no noticiário. Então vocês vão entender o seguinte, quando eu falar em baixa pressão, olha como é que é a direção do vento, como é que ele faz. Estão vendo aqui? Como se fosse parecido com o vento alísio, tá? Que ele sai do trópico, da direção dos trópicos e se encontra no Equador. Agora, olha aqui, ó, no da alta pressão, olha só o exemplo. Conseguem entender? Olha só, ele sai mais do centro e vem saindo, subindo e também descendo, ou como se fosse um exemplo, colocar como seria da linha do Equador saindo da direção, tá? E daí nós vamos ter a mudança do vento. Olha só, o que a gente vai estar observando mais adiante por conta da temperatura. Olha aqui, ó, esse vento sendo jogado para cá e esse vento jogado para cá,
tá? Também temos outras características relacionadas aos elementos do clima, que são os ventos continentais, ou também chamado de periódico, que é vento soprado periodicamente do continente para o mar e vice-versa. Tá? A gente estudou isso ano passado, lembra que tinha chuva de monções, que a gente aprendeu que tinha lá na Ásia? Então, é esse tipo de vento, tá? Que a gente aprendeu que tem a continentalidade e a maritimidade. Continentalidade é quando o vento sai do continente, maritimidade é quando o vento vai sair da direção do mar. Aí a gente chama também aqui, ó, de brisa e monções. Quando, por exemplo, a gente está lá sentado, imagina um dia de verão bem quente, você está no mar, perto do mar, e daí você tem aquela brisa, tá? É isso daqui, ó, ventos que vão mudar de direção. Durante o dia ele vem do mar e vem em direção a você que está sentado próximo dali. E à noite ele vai também poder fazer essa mudança. Olha só o que acontece. Do dia vindo para a noite, certo? O vento sai do mar e sopra para o continente, essa brisa, tá? E à noite, para até chegar ao dia, nós vamos ter o vento saindo do continente e indo para o mar. Esse fenômeno vai ocorrer por quê? Por que tem essa mudança aqui do vento? Em função da mudança de área de incidência de maior pressão atmosférica juntamente com o calor. Porque como eu tenho diferente temperatura durante o dia, a terra está mais quente, à noite o mar está quente, daí ele vai liberando aquele calor, aí eu vou ter essa diferença de vento, porque o calor ele vai mudando a direção desse vento que a gente vai ter, tá? Olha aqui o exemplo, ó, a brisa marítima durante o dia, olha, imagina a bandeirinha como é que ela estaria posicionada próximo do mar, o vento sai de dentro do oceano e vem para o continente. E a brisa terrestre, à noite, quem já teve a oportunidade de caminhar na beira-mar à noite já deve ter reparado que o vento sopra nessa direção aqui também, tá? É claro que podem ocorrer fenômenos específicos em áreas determinadas, dependendo por causa do calor e tudo mais, tá? Porque, conforme eu já tinha falado para vocês, o calor ele faz a mudança do vento também. Outra característica que a gente viu ali, que está faltando, que são as monções, que a gente já estudou isso ano passado, quando a gente viu lá da Ásia. São ventos periódicos que acontecem no sudeste asiático em decorrência da maritimidade e continentalidade comum na região. Como a gente estudou, isso é comum ocorrer lá. Como é que funciona mesmo, prof? Eu não lembro mais. Durante o verão, a porção continental da Ásia vai absorver esse calor, tá? Principalmente a região da Índia ali. Aí esse vento vai sair dessa região, tá? E vai provocar muita chuva no continente, porque esse vento saiu da região próximo do mar, ali, ó, nessa porção próximo dali. E durante o inverno vai ocorrer o inverso. As altas temperaturas vão estar no oceano, transformando essas zonas de baixa pressão, ZBP, como está escrito aqui, e ZAP, zona de alta pressão, e a porção sólida do continente também, tá? E daí nós vamos ter os ventos soprando do continente para o oceano, ou seja, vento seco. No verão, vento chuvoso, muita chuva, e no inverno, vento seco. E daí, óbvio, junto vai ser o frio por conta de estar saindo de uma área, né, que não está recebendo muita incidência solar. Aqui eu tenho o mapa, lembram? Esse mapa aqui tá no livro do ano passado, mostrando aqui, gente, olha só. Ó, no inverno o vento sai do continente asiático e vem em direção ao oceano, vento seco. E no verão sai do oceano e vai em direção ao continente, vento chuvoso. E daí é onde ocorre meses de chuva, né? O que é excelente para os agricultores que plantam principalmente o arroz, que é a colheita principal deles. Tá? Outras consequências positivas que nós vamos ter, então, vai ser a plantação de arroz, como eu já tinha comentado, mas também nós vamos ter problemas por isso. É muito fácil de ocorrer enchentes, favorece, né? Porque as áreas urbanas, elas cobrem o solo com concreto, asfalto e tudo mais, né? E daí, por não ter um saneamento básico fácil, de fácil acesso para a população,
as chuvas que são muito fortes acabam alagando ali também. E quando tem um excesso dessa chuva, alaga também essas plantações. Não quer dizer que vai ser perfeito o ano todo quando tem chuva, tá? E favorece o aumento da população, que eles chamam de filhos da chuva, porque as pessoas ficam muito tempo em casa. Eles fazem esse comentário lá também. Outra característica aqui que eles falam bastante são sobre os elementos do clima. Olha só aqui, ó, eu tenho Bora, que é o vento que sopra do Ártico em direção à Europa, tá? Que são ventos frios e também seco. Eu chamo ele de vento Bora. Eu tenho também o vento Simoon, que é um vento que sopra do sul do Saara em direção ao norte. Então, ele vai sair lá do deserto do Saara e vai subindo. Vai ser um vento muito quente e seco também. Eu tenho o que eu chamo de vento Siroco, que vai sair lá do norte da África, também do deserto do Saara, e vai indo para o sul da Europa. Também é vento quente e seco. E o vento minuano, você já deve ter ouvido falar. Se não, olha, pode perguntar para uma pessoa mais antiga ou mais que mora para o sul do Brasil, eles falam muito, tá vindo o vento minuano, esse vento é minuano. O que que é? É um vento frio que sai lá do Uruguai e vem vindo para o sul do Brasil, tá? É um vento frio mesmo. Eles chamam também de pampeiro. Outras características do clima, nós vamos ter as chuvas, os tipos de chuva. Que é chuva? A saturação do vapor d'água, né? Que dela é condensada e depois que evapora, fica do estado gasoso, se transforma em estado líquido. E daí nós vamos ter alguns tipos de chuva aqui. As frontais, orográficas e convectivas, tá? Esses 3 tipos de chuva aqui. Vamos ver então. Quando eu falar em chuva frontal, eu vou estar falando quando 2 massas com temperaturas e pressões opostas se encontram. E daí ocorre a condensação do vapor e a precipitação da chuva, tá? Isso vai dar muito lá no Nordeste, que é, por exemplo, assim, olha aqui a imagem, ó. Dá para perceber aqui, ó, pegou as pessoas desprevenido, ó. São o encontro de 2 massas opostas, olha aqui, ó. Quando elas se encontram, uma é quente, uma outra é fria, vai ter vento, dá aquele susto, porque do nada vem aquela chuva e logo passa como se nada tivesse acontecido. Quem já teve a oportunidade de ir para o Nordeste deve ter já passado por isso, né? Que do nada, assim, tá lá na praia, naquele dia lindo de sol, um céu ensolarado, de repente muda o tempo, dá aquela chuva forte com vento, daí do nada limpa e fica lindo o dia como se nada tivesse acontecido. Ó, exemplo de chuvas frontais. A chuva orográfica vai ocorrer quando a massa de ar encontra uma barreira natural, por exemplo, uma montanha, e daí ela é obrigada a ganhar altitude para poder passar essa montanha. Mas até que ela consiga ganhar altitude e passar a montanha, ela teve que passar por chover naquela região. É o exemplo como eles falam de Joinville, que muita gente fala que é Chovinville. Não sei se alguém já ouviu falar nisso, que é porque a chuva que vem do litoral do norte de Santa Catarina chega na serra ali de Curitiba, se esbarra ali com aquela serra e ela não consegue passar. Então tem que chover para esvaziar um pouco a nuvem, para ela ter leveza suficiente para pegar altitude e passar para o outro lado, que são também exemplos que eu tenho da Chapada da Diamantina, olha só, e o Sudeste também, ó, na Serra do Mar, na região de São Paulo. Olha aqui o que ocorre, ó, a chuva vem, bate aqui numa montanha, numa superfície mais alta, ela é obrigada a precipitar, ou seja, vai ter que ter a chuva para ela ganhar a leveza para continuar seguindo em frente. Entenderam? Isso aqui eu vou chamar de chuva orográfica. E também tem a chuva convectiva. Ocorre em função da subida do ar, contendo muito vapor d'água e ganha altitude, entra em contato com outras camadas frias. E depois vai sofrer a condensação e depois uma precipitação, tá? Aí o ar quente e úmido sobe e desce o frio. Aqui, olha só, o processo que eu tenho aqui de evapotranspiração. O que ocorre? Chove. Eu tenho muita umidade aqui, certo? E daí, quando ela vai começar a evaporar, ela vai pegar novamente outra umidade. Aí vai chover novamente. É chuva da chuva,
Seria mais ou menos isso para vocês entenderem. Olha só, vem uma nuvem grande, chove aqui, aí depois ela acaba subindo, mas quando chega, ela já tem essa umidade, às vezes ela pode chover novamente. Por isso que é muito difícil nas imagens de satélite na região da floresta amazônica, eles pegarem aonde que está ocorrendo o desmatamento, porque quem teve a oportunidade já de passar por cima da floresta amazônica, sobrevoando, deve ter percebido que é cheio de nuvens, por conta desse tipo aqui, ó, da evapotranspiração, desse processo de chuva, porque tem muitas nuvens, e daí as imagens de satélite, por exemplo, não conseguem captar aonde fica o desmatamento na floresta amazônica, só quando sai esse tipo de nuvem. Tá? Então, aqui eu tenho 3 imagens mostrando a chuva por condensação e a evapotranspiração, aqui a chuva convectiva. Aí aqui eu tenho a chuva frontal, mostrando quando tem o encontro de frentes, uma quente e uma fria, que elas se divergem. E aqui nós vamos ter a chuva que sai, por exemplo, do oceano, e ela é obrigada a se precipitar para sair, ficar leve, para continuar seguindo em frente, porque encontra uma barreira, tá? A latitude, ela também vai influenciar no clima, tá? Porque quanto maior a latitude, ou seja, quanto mais a gente se afastar da linha do Equador, menos incidência solar e mais frio vai ficar. E isso vai ocorrer em função dos raios solares que não conseguem atingir de forma perpendicular, igual para todas as regiões, certo? Porque como a gente vai ter o planeta nessa posição aqui, aqui a incidência solar bem no meio vai ser maior e nos polos eles são menores, tá? Por exemplo, aqui vocês conseguem observar, quanto menor o número, mais quente é, ou seja, está pertinho da linha do Equador. Olha aqui Belém, olha a latitude de Belém e olha a temperatura média anual. Agora olha Porto Alegre, olha que distante que está da linha do Equador, certo? Veio mais para o sul, para o hemisfério sul. Olha aqui a média de temperatura anual, conseguem observar? Ó a diferença, quanto mais perto da linha do Equador, mais quente, quanto mais distante, mais frio, tá? A altitude também vai influenciar. Quanto mais alto o lugar, menor a temperatura. Ou seja, mesmo estando numa latitude pertinho do mar ou mais próximo da linha do Equador, isso não quer dizer que não vai ser que vai ser quente, certo? A temperatura vai diminuindo em torno de 1 grau a cada 180 metros de altitude. Imagina, vai subindo a cada 180 metros de altitude, você vai perdendo essa temperatura. Tá? E esse fenômeno é entendido por isso daqui, ó. Como a troposfera, uma das camadas, vocês já aprenderam sobre isso, tá? Da atmosfera se aquece através da irradiação quando ela recebe, certo? A luz solar, ela vai liberar de forma gradativa esse calor absorvido pelo contato contínuo da superfície. Só que à medida que a gente vai ganhando mais altitude, é menos intensa essa irradiação, porque daí eu tenho menos espaço e as moléculas elas não estão tão próximas uma da outra. E daí, automaticamente, a temperatura vai ser menor, tá? Olha aqui agora, para vocês entenderem, ó. Comparado ao nível do mar, olha aqui, Vitória está a 2 metros de altura acima do nível do mar. Ela está a 20 graus, tá? Comparado da distância com a linha do Equador. Olha a temperatura média anual. Agora, olha aqui, por exemplo, Belo Horizonte. Está a 852 metros acima do nível do mar. Olha aqui a distância. Está mais. Conseguiram ver? Observar aqui? Olha só, 21,5 graus, ó. Isso porque, conforme vai aumentando, eu vou perdendo. Só que agora eu tenho a latitude aqui também, que daí vai comparar. Por exemplo, olha aqui o Rio de Janeiro. É uma região mais baixa, certo? Olha aqui a latitude, 22 graus sul. E olha a temperatura. Conseguiram entender aqui? Olha, Belo Horizonte, ele está mais próximo da linha do Equador. Só que o Rio de Janeiro está mais baixo, a altura. Mas só que está mais distante. Está mais baixo. Olha aqui, o número está maior, ó. Agora, olha a temperatura média anual.
Conseguiram observar? Isso aqui também é os dois juntos, contando a altitude com a latitude, para a gente ver a média térmica anual. As massas de ar, elas também vão estar influenciando, tá, gente? O que seria uma massa de ar, prof? São porções gasosas com temperatura e pressão definidas que circulam na troposfera, tá? Esse conceito na climatologia é considerado o principal fator do clima. São as massas de ar que influenciam. Por exemplo, você já deve ter escutado. A gente está recebendo uma massa de ar frio. Aí, por conta disso, a gente vai ter dias mais frios. Gente, presta atenção aqui comigo. Não confundam massa de ar com frente fria. Quando eles falarem no noticiário assim, tá vindo uma frente fria, não quer dizer que é frio que está vindo. Quando se fala em frente fria, estou falando da chuva, certo? Por exemplo, se hoje está chovendo, é porque veio uma frente fria. Aí sim pode ser que esfrie um pouquinho. Óbvio. Agora, quando eu falo em massa de ar frio, massa de ar polar, uma massa de ar que está vindo do hemisfério sul, que está vindo mais próximo da Argentina, aí quer dizer que está vindo frio. Não quer dizer que vai chover, tá? Não confundam. Agora, olha só, quando eu estou falando das massas de ar, eu vou ter a região tropical, a região equatorial e a região polar. Tá? Olha só como é que a gente determina os nomes para as massas. M quer dizer a massa, X quer dizer a zona climática da onde se formou, e Z, por exemplo, o local onde se formou, MXZ, entenderam? O M é o tipo de massa, o X aqui em cima maiúsculo, olha só, é a zona climática onde se formou, e o Zzinho aqui é o local aonde se formou. Por exemplo, as zonas climáticas que nós vamos ter, tropical, polar e equatorial. Então, a zona climática aqui, onde eu tenho aqui escrito o X, vai ser uma dessas três, tá? Olha só aqui, ó, o exemplo para vocês entenderem. M de massa. A letra maiúscula, a zona climática. E aqui é onde ela se formou. Massa tropical, que se formou no trópico, atlântica, porque ela se formou dentro do Oceano Atlântico. Olha só, massa tropical, porque ela se formou lá no trópico, continental, ela se formou dentro do continente. Massa equatorial continental, massa equatorial atlântica, massa polar atlântica, certo? Mas vocês já vão conseguir saber aqui junto comigo. Prestem atenção. Quando eu falar o azinho aqui no final, automaticamente quer dizer que veio do oceano. Se veio do oceano, ela pode ser úmida. Olha aqui, ó, azinho, úmido, azinho, úmido, azinho, úmido. Agora, quando eu pegar aqui, ó, no C de continente, aí eu vou ter um detalhe. O C de continente é seco, mas por que esse não vai ser, prof? Porque é na linha do Equador. E o que nós vamos ter na região da linha do Equador? Lembram lá que eu mostrei para vocês a imagenzinha do tipo de chuva que fica lá? Porque tá sempre chovendo as nuvens que estão lá na evapotranspiração, exatamente porque essa massa se forma dentro da região da floresta equatorial. Então, ela vai ser úmida por esse detalhe. Por isso que a gente vai ter aqui, ó, o principal local de atuação, na região norte. Tá? Aí vocês vão conseguir saber por aqui. Gente, vou parar por aqui hoje, tá? A gente continua na próxima aula. Lembrando que esse conteúdo eu vou fazer uma atividade lá na CPB Provas, certo? E vai valer de 0 a 10. Então, capriche no estudo. Um beijo e até mais. Tchau!